Inclusive, eu quero aproveitar e conversar também com a nossa Vitória Bel, que também disparou os mesmos pedidos, conversou com muita gente lá em Brasília e vai trazer um pouquinho da repercussão entre os líderes do Centrão e também para o PT. O que você descolou aí, Vitória Bel? Bem-vinda, boa tarde para você. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, a gente foi atrás, dessas lideranças dos partidos de centro para saber o que eles estão achando. Claro que eles se manifestaram no que a gente chama de off, nos bastidores, não querem se pronunciar no momento, mas o que eles dizem é que sim, este é um erro de Jair Bolsonaro, é um erro do PL, de Valdemar da Costa Neto, de avalizar essa decisão de Jair Bolsonaro, e eles dizem também o seguinte, que Flávio Bolsonaro não vai unir o centro e vai ficar isolado nas eleições de 2026. E aí eles também avaliam que depois dessa decisão, muito dificilmente a família Bolsonaro, ou o ex-presidente no caso, voltaria atrás. Por mais que existissem tentativas de convencimento de partidos de centro de que, ao Flávio Bolsonaro mesmo, de que o nome dele pode ser muito rejeitado nas urnas, muito dificilmente a família vai voltar atrás. E aí a avaliação dos líderes de centro é a mesma dos petistas e dos líderes de esquerda. Se o bolsonarismo, se Flávio Bolsonaro voltar atrás, o bolsonarismo morre, o bolsonarismo perde força nas eleições de 2026. E aí eu faço um destaque, inclusive, para um post que o líder do PT, Lindbergh Farias, fez agora há pouco. Ele disse o seguinte: eles sabem, a direita, que é praticamente impossível derrotar o Lula, mas querem manter o protagonismo da oposição para o futuro. O nome de Tarcísio seria o beijo da morte para a família Bolsonaro. Os barqueteiros de Tarcísio e do Centrão iriam trabalhar para esconder e construir uma política de apagamento de Bolsonaro. E essa é a visão do líder do PT, Lindbergh Farias, na Câmara dos Deputados, mas também é a visão dividida pelas lideranças de centro. Eles achavam que tinha essa possibilidade de Bolsonaro abrir mão do próprio nome, mas eles entenderam que essa não será uma escolha do ex-presidente, que, portanto, muito provavelmente o nome de Flávio Bolsonaro será assim mantido até outubro do ano que vem. Considerando que o nome de Flávio Bolsonaro, na visão deles, é um erro, muito provavelmente o centro vai começar a tentar se reconstruir, a fazer novas rotas para ver se, de fato, eles vão apoiar um outro candidato que represente esse centro ou se eles vão apoiar o presidente Lula. Por enquanto, não há nenhuma posição sobre isso. Inclusive, parte desses líderes foram pegos de surpresa. Na verdade, todos os líderes com quem eu falei foram pegos de surpresa. Não houve, então, um diálogo nem mesmo de Valdemar da Costa Neto com esses líderes, inclusive presidentes de partidos de centro. Evandro. Vitória Bel, eu queria também que você falasse um pouquinho sobre a questão do Planalto. Já há muitas manifestações em relação a aliados do PT, do presidente da República, além de Lindbergh Farias? Sim, a gente conversou também com aliados do presidente Lula, auxiliares do presidente, mas o posicionamento é muito parecido com o que Lindbergh fez ali publicou nas redes sociais, fez em público, né? Mas a avaliação de auxiliares do presidente é o seguinte, que Bolsonaro tem, claro, todo o direito de escolher qualquer um dos candidatos, mas que por mais que eles queiram apresentar um nome diferente, moderno ou menos grosseiro, que no caso Flávio Bolsonaro, na visão aí de alguns líderes de direita, pode ser alguém mais palatável, para o mercado financeiro, por exemplo, é uma raia só. O bolsonarismo é uma raia só. E eles sabem que não será possível derrotar o presidente Lula. Então, eles também compartilham dessa visão de que Jair Bolsonaro percebeu que, de fato, não dá para derrotar Lula. Então, é melhor garantir, desde agora, que o nome de Jair Bolsonaro, ao menos, esteja na disputa presidencial, que é, claro, um grande holofote político. Evandro. Excelente, Vitória Bel. Muito obrigado pelas apurações. Se você tiver novidades aí, minha amiga, vá chamando a gente ao vivo aqui no nosso 3 em 1. Agora, 4 horas e 27 minutos. Quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo, já espero vocês nas outras plataformas. Seguimos. Você também tem mais apuração de líder importante de partido do Centrão, né, Beatriz Manfredini? Líder importante, Evandro. É uma avaliação de que o Flávio Bolsonaro não fica até o final, pelo menos, nessa corrida presidencial. Diz que é uma figura que tem bastante desgaste, que é uma figura pragmática, que também quer sossego e que poderia querer outros rumos. Então, seria uma estratégia para manter o nome na
mídia. Foi isso que eu ouvi desse líder importante. Dessa forma, lançando Flávio Bolsonaro agora, o entendimento, já tinha escutado isso também de outras pessoas, é que ninguém pega o espólio político do ex-presidente ou da família, então ele não fica escondido de alguma maneira. Havia esse receio depois da prisão em regime fechado que o nome fosse sumindo e que mesmo com alguém de candidato a vice numa chapa com Tarcísio ou com outro líder ou com outro nome importante da centro-direita, o bolsonarismo poderia sumir aos poucos. Eles também avaliaram já algumas manifestações mais esvaziadas. Então, o entendimento de um líder importante do Centrão que falou comigo sobre reserva é de que pode ser uma estratégia mesmo para manter o nome Bolsonaro na mídia de alguma forma. E aí, pelos próximos meses, até a data efetivamente de que todo mundo precisa já estar com tudo certo na Justiça Eleitoral para se candidatar, isso pode mudar, os rumos podem mudar. E aí tem uma outra coisa interessante de um outro líder, mas aí ligado ao PL, uma autoridade importante, que diz o contrário, diz, o PL agora se prepara para negociar com o Centrão. Só que, como a Vitória disse, eu também ouvi aqui, o Centrão não parece muito interessado em negociar. Lá atrás tem uma apuração antiga minha que eu já tinha escutado. Se o nome não for o de Tarcísio, a gente vai com o Ratinho Júnior e vai tentar construir uma chapa com ele até o fim. Tem outros que dizem reservadamente que querem uma candidatura, pelo menos no primeiro turno, de qualquer jeito, para ganhar visibilidade. Então tem uma tendência de que o Centrão não queira mesmo negociar um candidato a vice com Flávio Bolsonaro, até por isso todo mundo mais quieto, sob reserva, pensando nesse momento. E é esse outro entendimento de um líder importante de que é um plano midiático, manter o nome Bolsonaro dentro dos holofotes, pelo menos até onde der, Evandro. Esse é um ponto de vista interessante, Beatriz Manfredini. Eu quero, inclusive, saber a sua avaliação, Fábio Piperno. Se cola para você essa visão de que apontar um Flávio Bolsonaro da vida seria uma maneira de manter o nome de Bolsonaro vivo para depois, talvez, fazer uma alteração que atenda mais àquilo que os partidos de centrão e de uma direita mais ampla querem para as eleições de 2026. É perfeita essa análise. A família Bolsonaro ela não faz um lance visando só 2026, mas até 2030, a perenização do sobrenome, porque em 2026 não seria fácil em cenário algum derrotar o presidente Lula. Mas, já que é para perder, então vamos perder com alguém nosso, mas que vai se manter como líder desse grupo, né? Não vai deixar esse grupo dispersar. Flávio Bolsonaro, com isso ele vai se tornando uma versão brasileira da Keiko Fujimori. E as coincidências elas são enormes. Liderança de direita, filho de um ex-presidente condenado por golpe. Lá no Peru também foi assim. E até o fim da vida, enfim, o presidente Alberto Fujimori morreu faz pouco tempo, há poucos meses. Até o fim da vida, o sobrenome, até o fim da vida dele, o sobrenome Fujimori enfim, se tornou a maior referência da direita peruana, a ponto da Keiko quase ter vencido a última eleição e ser de novo uma das favoritas. Eu não tenho a menor dúvida de que Flávio Bolsonaro, se candidatando agora, vai sim manter o sobrenome Bolsonaro forte, inclusive para 2030 também, sem abrir a guarda para outros partidos do Centrão. E, aliás, aqui nesse programa, eu jamais considerei a candidatura a presidente de Tarcísio como jogo jogado. Ô, Bruno Musa, por outro lado, a avaliação também de algumas lideranças do Centrão, como contou pra gente a Vitória Bel, de que a indicação de Flávio Bolsonaro nesse momento é um erro. Como é que você avalia esse erro que diz o Centrão ser essa indicação? Veja, obviamente o Centrão ele vai querer ser o protagonista nessa história porque ele tem um peso extremamente importante dentro do cenário político brasileiro. Nada acontece sem anuência ou sem aprovação do próprio Centrão, ou até pelo próprio tamanho dele, né? Ou seja, Centrão é aquela coisa abstrata, mas que todo mundo sabe exatamente o que é e quem são. Então, é natural que ele se coloque contra isso, né? Agora, tem um ponto relevante aqui que, de novo, nós não chegaremos na resposta. Um pode conjecturar alguma coisa, o outro do outro lado, mas são meras opiniões, apenas o tempo dirá. A verdade que me parece na tua pergunta, Evandro, é basicamente o seguinte: se é um erro, repito, o tempo dirá. Por quê? A gente não sabe de fato a rejeição, que eu acho que é um ponto extremamente relevante, do Flávio Bolsonaro. Uma coisa é o pai, o Jair. Ok, ele é o indicado,
nada indica que essa rejeição passe para ele exatamente como é do pai. Não dá para saber isso. O tempo dirá. Até por isso, no comentário anterior, eu mencionei que, na minha opinião, mesmo ele aparecendo como candidato, a depender das pesquisas, tudo pode mudar. O Centrão vai continuar dizendo como um erro. Eu acho que há, sim, uma legitimidade, obviamente, do nome da família Bolsonaro em querer colocar alguém do nome dele. Agora, é importante que, se alguém pensa no país, e eu confesso que eu mencionei ontem o porquê eu duvido disso. Mencionei até um dos livros aqui que chama O Caminho da Servidão, num capítulo Por que os piores chegam ao poder, que basicamente na política, grande parte das pessoas apenas olham o próprio umbigo. Algo natural, como depois a gente pode entrar nisso. Mas, se a ideia é pensar no país, transformar um ambiente de negócio melhor, trazer uma responsabilidade fiscal que é importante, especialmente para os mais pobres, teria que ter uma estratégia mais profunda e não apenas uma briga de ego. E aí eu acho que é o tempo quem dirá. Qual é a rejeição do Flávio? Qual será a rejeição do Flávio mais próximo às eleições? Será que ele tem uma vantagem competitiva frente ao Tarcísio? Será que o Tarcísio peitará a família Bolsonaro e entrará com a sua própria candidatura apoiando o Centrão? Como a grande parte dos eleitores entenderão isso? Como se dará essa divisão entre os próximos votos? Se de repente as pesquisas mostrarem que isso abre caminho para que o Lula assuma, eu acho que vale repensar. Por isso que eu acho que ainda está tudo muito em aberto. São apenas conjecturas e temos que entender esse cenário, que ele é altamente complexo.